Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Lucas, eu vou ser o mediador da mesa de hoje. Esse é o segundo dia do nosso 13º encontro de pesquisa na graduação em filosofia. Peço desculpas já um pouquinho pelo atraso, a gente teve alguns imprevistos. Estou muito feliz que vocês acordaram cedo para ver os amigos de vocês. Ouvir filosofia e psicanálise de manhã é foda. Mas hoje eu vou ter a honra de estar do lado do meu amigo aqui, o Gabriel Galdino, e da colega Marina Zupirolli. Eu já passei os avisos para eles sobre o tempo, vão ser 30 minutos para cada um, uma rodada de perguntas no final. E deixa eu ver. Procurem falar próximo do microfone e na hora de perguntas a gente vai colocar o outro microfone para rodar. É isso. Um ótimo dia para a gente aqui. Vai começar pelo Gabriel, né? Marina? Tá bom. Pode esticar que tem aqui. Oi. Tá dando para ouvir direitinho? Bom dia, gente. Eu queria começar minha fala agradecendo a presença de vocês e também agradecer à comissão organizadora pela oportunidade. Me chamo Marina. Eu sou estudante de psicologia, estou no 4º ano agora. E, atualmente, eu sou orientada pela professora Ana Carolina, do Departamento de Filosofia aqui da UFSCar. E a pesquisa que eu vou apresentar ela é oriunda do meu projeto de monografia. Ele está em andamento no momento. Então, eu vou tentar expor um pouco sobre a contextualização do tema, falar um pouco da introdução do projeto e tentar propor algumas vias de análise do meu problema de pesquisa. Como é um projeto em andamento, vai ser uma apresentação um pouco mais curta, então acredito que eu não vou tomar uns 30 minutos, mas é isso. O título do meu projeto é A Influência do Narcisismo nas Manifestações da Pulsão Escópica em Freud. Se trata de uma pesquisa em teoria psicanalítica, focada na perspectiva freudiana acerca dessa temática. Então, vou passar rapidamente por alguns conceitos, para a gente criar um terreno em comum para quem não é muito da área. Que tipo de relação podemos estabelecer entre a temática da sexualidade e a psicanálise? O tema foi introduzido na teoria psicanalítica a partir da teoria da sedução nas neuroses, que atribui seu fator etiológico a um evento sexual traumático da infância. Essa hipótese, posteriormente abandonada, desaguou no estabelecimento dos conceitos de sexualidade infantil, complexo de Édipo e fantasia. O texto basilar de Freud, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, nos traz uma perspectiva acerca da importância da sexualidade para a teoria psicanalítica, ao ampliar o seu conceito, dando ênfase na importância da vida sexual em todas as realizações humanas, e ao tentar explicar e sistematizar, por meio da pesquisa psicológica, o quanto se pode conhecer sobre a biologia da vida sexual humana. A partir disso, o psicanalista entende que o fator sexual está presente no desenvolvimento do indivíduo desde a infância, marcando de forma significativa a expressão sexual da vida adulta com as experiências singulares decorrentes dessa fase. Nesse sentido, vamos nos ater a um fragmento específico, a importância do olhar para a sexualidade humana. É certo que o olhar insere-se nessa dinâmica em diversos níveis, desde o desenvolvimento do indivíduo singular até o desenvolvimento da espécie humana como um todo. A atitude de nossa espécie de adotar a postura ereta, ao invés de manter-se nos 4 apoios, como a maioria dos animais, foi decisiva para o estabelecimento da soberania da visão sobre os outros sentidos humanos. Até então, o sentido olfativo dominava o processo de excitação sexual, que se manifestava de forma periódica conforme o ciclo menstrual da fêmea. Com a adoção da postura ereta e a consequente exposição dos órgãos genitais, o predomínio dos estímulos olfativos cederam espaço aos estímulos visuais constantes no processo de excitação sexual. No nível individual, as manifestações do prazer de olhar, exemplificadas no par de opostos voyeurismo e exibicionismo, são inscritas inicialmente nas chamadas aberrações sexuais, já que proporcionam desvios em relação à meta sexual normal. A união dos órgãos sexuais na copulação é substituída por uma meta provisória.
o prazer de contemplar, no caso do voyeurismo, ou de ser contemplado, no caso do exibicionismo. É certo, porém, que a impressão óptica representa o caminho pelo qual a excitação libidinal é despertada com maior frequência, tratando-se, então, de um mecanismo intermediário do alcance da meta sexual final, e não devendo ser vista sempre como uma aberração sexual propriamente dita. As particularidades do prazer de olhar são tratadas de forma mais incisiva a partir da teoria pulsional. Esta prevê que a pulsão, força constante que brota do interior do corpo e assume representação no psíquico, é composta de 4 características fundamentais: fonte, meta, pressão e objeto. E possui 4 destinos possíveis, que são a reversão em seu oposto, o retorno em direção ao eu, a conversão na forma ativa para passiva. Não, peraí, pulei uma ali. A reversão em seu oposto, o retorno em direção ao eu, o recalque e a sublimação. Nesse sentido, o desenvolvimento da pulsão de olhar carrega consigo, na conversão da forma ativa, no caso do voyeurismo, para a passiva, exibicionismo, a reversão da pulsão em seu contrário e o retorno ao próprio sujeito. Como assim? A meta ativa, contemplar, é substituída por uma meta passiva, ser contemplado, e o objeto também é deslocado, antes um objeto externo, a qual o indivíduo olha, e depois um objeto interno, o próprio sujeito, que é olhado por alguém. A partir disso, a pulsão escópica, eu uso aqui pulsão escópica como um sinônimo da pulsão de olhar, é dividida em 3 fases de desenvolvimento. Olhar um objeto alheio como atividade, é a primeira fase. O abandono desse objeto, o retorno da pulsão para o próprio corpo e, com isso, a reversão para a passividade e a designação de uma nova meta, que é ser contemplado, é a segunda fase. E a última fase é a introdução de um novo sujeito a quem a pessoa se mostra. Além desses 3 estágios, a pulsão escópica experimenta uma etapa preliminar autoerótica, na qual o indivíduo se satisfaz a partir da contemplação do próprio corpo. O indivíduo é sujeito e objeto da pulsão concomitantemente. A partir do estabelecimento dos estágios preliminar e de desenvolvimento dessa pulsão, podemos então associá-los com as fases de desenvolvimento do indivíduo, no que diz respeito à elaboração de seu mundo interno e externo. Freud nos dá indícios dessa associação ao relacionar a pulsão de olhar com o narcisismo, ao trazer que essa fase preliminar da pulsão pertenceria ao narcisismo, a fase inicial de desenvolvimento do eu, e que suas formas ativa e passiva carregam, respectivamente, o abandono do narcisismo e a alocação da libido em objetos externos e o retorno dessa libido ao eu. O desenvolvimento do eu, para a teoria freudiana, é dividido em 3 fases principais. O narcisismo primário, no qual o indivíduo armazena toda a libido dentro de si e recorre ao próprio corpo para a satisfação de suas pulsões. A fase de amor de objeto, na qual a libido é alocada para objetos externos. E a fase do narcisismo secundário, em que o sujeito, ao buscar regressar a uma posição primitiva, narcisismo primário, retorna sua libido ao eu. A partir disso, podemos nos questionar: qual relação pode ser feita entre o narcisismo e a pulsão de olhar no que diz respeito às fases de desenvolvimento de cada um? Existe influência do desenvolvimento do narcisismo na determinação de fixações pulsionais no prazer de olhar? Além da possibilidade de inferirmos uma relação de dependência entre os destinos dessa pulsão, o retorno ao eu e a reversão no contrário e a organização narcísica do eu, podemos também nos perguntar se os destinos da pulsão, que ditam a forma que esta se manifestará, trariam marcas distintivas do narcisismo em sua manifestação. Isso significa pensar em uma relação de dependência entre a pulsão de olhar e a organização narcísica do eu, a partir da influência que o segundo exerce sobre o primeiro. Portanto, a hipótese que permeia o trabalho é de que as manifestações ativa e passiva da pulsão de olhar, exemplificadas no parantagônico voyeurismo e exibicionismo, estariam em consonância com as formações narcísicas do indivíduo, no que diz respeito à sua economia libidinal, investimentos libidinais autoeróticos e em objetos externos, e trariam em suas manifestações
as marcas dessa fase do desenvolvimento do sujeito a partir do predomínio em um papel sexual ativo ou passivo. Essas inclinações pulsionais seriam, então, influenciadas por fixações em algumas das fases de desenvolvimento da libido no narcisismo infantil, sendo a fixação entendida como uma forte ligação da libido a uma imagem de forma a reproduzir determinado modo de satisfação, permanecendo organizada segundo a estrutura característica de uma de suas fases evolutivas. É isso. É melhor você começar. Bom dia. Sou de uma outra área, né? Sou da linguística. Meu nome é Gabriel Galdino. Faço pesquisa dentro da linguística em análise do discurso, que é uma área de entremeio, né, entre psicanálise, linguística e marxismo. Sou orientando da professora Luciana Nogueira, do Departamento de Letras. E faz um ano que tenho desenvolvido pesquisa no passado, né, no caso, desenvolvi a pesquisa com a FAPESP sobre a escrita criativa, né, no Instagram, vendo como que essas relações de trabalho funcionam na contemporaneidade, né? Então, sujeito-empresa, a gente estava falando muito sobre isso. E, a partir dessa pesquisa, esse ano a gente renovou com a FAPESP, né, mais um ano, a gente se propôs, então, a pensar outras coisas que estavam ligadas à plataforma digital, a processos de identidade e subjetivação no digital. Então, um dos caminhos, justamente, que a gente pensa, né, que a gente vai refletir sobre, que passou, inclusive, pela pesquisa, mas não entrou na pesquisa, é a questão do corpo, né? E aí, por isso, no resumo, né, vocês devem ter visto, eu falo sobre esse livro aqui, né, um artigo que está nele, né, O Corpo na Análise do Discurso, Conceito em Movimento, que é um livro muito importante de uma pessoa muito importante na área, né, a Maria Cristina Leandro Ferreira, junto com a Luciana Yost Vinhas, que vão reunir vários e vários artigos sobre o corpo, né, em relação à análise do discurso. Como a análise do discurso vai entender a relação do discurso e o corpo, né? E aí em várias áreas, na arte, na performance, sempre no sentido político, né? Porque eu vou falar para vocês mais para frente, o sentido político na análise do discurso não é o convencional que a gente usa no dia a dia, né? Quando a gente vai falar de política, né? Tal como na filosofia é um pouco deslocado. Bom, mas essa é só uma introdução, porque a apresentação de hoje, então, vai falar sobre... o título que eu dei foi O Corpo Alhures, uma pergunta, né? Novas tessituras, ponto, traço significante. E aí eu vou ler para vocês duas epígrafes. Essa aqui está no Antiédipo, do Deleuze-Guattari, né? É conhecido, acho que entre nós, aqui pelo que eu estou reconhecendo as pessoas, pelo menos a psicanálise o pessoal conhece, então os amigos outros conhecem. Na parte do sentido é o uso, né? Que ele está falando aqui sobre a recapitulação das 3 sínteses. No capítulo 2, né? Na psicanálise e familismo, a Santa Família. Obrigado. Queria agradecer ao meu amigo João Valente, que indicou aí a leitura. Tenho acompanhado faz anos já a leitura sua nesse livro aqui, e me deu esse toque. O inconsciente não levanta problema algum de sentido, mas unicamente problemas de uso. A questão do desejo não é o que isso quer dizer, mas como isso funciona. Como funcionam as máquinas desejantes, as suas, as minhas, que falhas fazem parte do seu uso? Como passam de um corpo a outro?
Como se agarram ao corpo sem órgãos? Como confrontam seu regime com o das máquinas sociais? Funcionam como dócil engrenagem bem lubrificada, igual a porta? Ou se preparam, ao contrário, como máquina infernal, a porta ontem? E aí a segunda epígrafe é de uma outra toada, Antônio Bispo dos Santos, um livro recente, né, no nosso país. Ideias novas, né? E esse aqui está essa epígrafe está em Cidades e Cosmofobia, que é o segundo capítulo do livro. E aí ele vai dizer o seguinte: a arte é conversa das almas porque vai do indivíduo para o comunitarismo, pois ela é compartilhada. A cultura é o contrário. Nós não temos cultura. Nós temos modos de ver, de sentir, de fazer as coisas, modos de vida. E os modos podem ser modificados. Quando a gira está rolando num terreiro e alguém puxa um ponto, todo mundo canta junto. Colocamos uma toada, compartilhamos essa toada e cada um vai com a letra. É assim que fazemos. Dentro da cultura, é preciso se submeter às notas. A cultura é uma coisa padronizada, mercantilizada e colonial. Os colonialistas dizem que não temos cultura quando não nos comportamos do jeito deles. Quem não sabe tocar piano ou não sabe o que é música erudita, quem nunca frequentou um teatro, quem nunca frequenta o cinema, para eles não tem cultura. Para nós, quem não sabe cantar e cantar no batuque, quem não sabe fazer uma comida, quem não se emociona com a cantiga de um pássaro, não tem um modo agradável de viver. Como falei, o digital é um campo onde eu vou atuar muito, né? No ano passado, principalmente. Mas ele sempre vai ser uma coisa que vai passar pela minha pesquisa. O nome inquietante convida a evocar os traços importantes para o ensaio de hoje. Então, falemos sobre a nossa geração, que é atravessada em demasiado pelos sonhos do século XX, da década de 50 adiante, que são essas pessoas que nasceram após os anos 2000, ou década de 90 para frente. A gente pode colocar assim também. Por exemplo, elas foram afogadas, né, em plataformas, jogos eletrônicos, videogames, gabinetes de personal computer, que é o PC, etc. Daqui, partimos para tratar desse digital que faz também tessituras outras no próprio cotidiano, hoje. Na cidade, pelo urbano, e no sujeito, pelo encontro dos reais. E aí eu faço uma pequena nota para vocês, retomando a questão do real ontem, né? Que o Damon falou ontem à noite para a gente, quando eles estavam discutindo Lefort, estavam discutindo democracia, estavam discutindo questões da política. A questão do real, na mesa de ontem à noite, tratou de nos apresentar a característica de fragmentação do real. Isso é importante, fragmentação do real. Na análise do discurso, levar em conta o sujeito já é considerar a singularidade do encontro dos reais. E antes é admitir, junto de Péchet, que, abre aspas, há um real da língua, há um real da história, há um real do inconsciente. Essa tripla asserção, em que se manifesta uma relação problemática com o real, exclui de pronto que uma posição teórica, em específico, organize seu dispositivo de resposta. Trata-se, assim, de resistir ao sistema de falsas respostas que contornam a materialidade daquilo que está em jogo na língua. A análise do discurso, inaugurada pelo Péchet, na França, que é o que eu mais vou desenvolver, né, minhas pesquisas, ela pode ser chamada de análise do discurso materialista, uma vez que Péchet vai se apoiar bastante no Althusser para falar da questão da ideologia, né, entendendo o discurso como objeto a ser analisado. Então, para ele,
o discurso é uma coisa que a gente, generalizando, podemos colocar simplesmente, né, numa oração assim, efeitos de sentidos entre locutores. E para quem não é da linguística, essa palavra locutor, essa relação, já deduz, então, locutores, né, já deduz o quê? Uma relação de interlocução. A premissa dela é uma relação de interlocução, que é a constituição do sentido o tempo todo pelas duas partes, né? Então, para a gente, isso é muito importante. Para a gente, o sentido, né, no sentido mais semântico da palavra mesmo aí, né? A produção de sentidos, quando eu falo com vocês agora, ela está recheada de coisas que constituem ela. Por exemplo, o tempo, né, o real da língua, que a gente fala português, o real da história, né, o que passou e deixou memória e deixou sedimentos de sentidos. Então, as palavras que eu falo para vocês, elas têm sentido porque elas têm um caráter histórico, né, sua constitutividade histórica, né? Mas ela também passa por uma coisa que sou eu falando, que é o sujeito, né, que é sujeitado pela própria ideologia, né? E é essa questão de interpelação do sujeito. É assim que nós chegamos ao sujeito, né? O sujeito interpelado pela ideologia. O indivíduo interpelado pela ideologia que se torna sujeito, né? Bom, para este sobrevoo, então, não só Pechet, mas Orlandi, no Brasil. Orlandi é a pessoa que vai trazer Pechet para o Brasil, né? E eu me senti um pouco na obrigação de contar essa história para vocês, porque faz muito tempo que eu falo de análise do discurso nesse departamento, e as pessoas, às vezes, não têm ideia do que é isso, né? Então, acho que essa historinha é boa. E quando ela traz para o Brasil, ela vai reinterpretar, né? Então, ela vai interpretar, na verdade, de fato. O que significa isso? Ela vai trazer suas próprias questões, inaugurar o campo aqui, começar a fazer pesquisa com outras pessoas, e nunca sozinha, porque esse movimento científico. O movimento científico, na produção do conhecimento, o movimento científico ele nunca se faz sozinho, né? A não ser que na filosofia, mas na filosofia aí você tem essa discussão de filosofia e ciência, né? Então, não vou entrar nesse mérito, senão vou tomar aqui. Mas, em específico, né, um fruto desse estudo é a história das ideias linguísticas, que também veio da França, mas aí teve uma outra repaginada aqui no Brasil, pela Ana Cláudia Fernandes Ferreira, principalmente, que é uma pessoa que eu já tive a honra de conhecer, conversar, e uso muitos textos dela, inclusive, para falar sobre o cotidiano. Partindo assim, então, da análise do discurso e sua particularidade brasileira, né? A gente está ressignificando alguma coisa aqui. Porque é justamente sobre isso que o Pechet estava falando. Quando ele vai trazer o discurso, o que ele está dizendo? Ele está falando sobre linguagem. Então, ele vai para a linguística, né? Porque a sacada dele foi perceber que as ciências sociais, no modo geral, não as ciências sociais como a gente conhece aqui, né? Departamentalizado, institucionalizado, mas um grupo de pessoas que estão preocupadas em estudar a sociedade, estava indo num caminho de ignorância da própria ideologia. Então, é ignorar o sujeito pesquisador e tratar da tradição tal como é feito no departamento de filosofia hoje, por exemplo, de certo modo, no sentido da grade, né? A grade de vocês ela é clássica, né? Vocês estudam clássicos, né? Então, o que é estudar um clássico? Por exemplo, você tem muitas maneiras de estudar um clássico. Muitos professores de vocês mostram isso de diferentes modos. Quando a gente vai para a análise do discurso, a crítica do Pechet é justamente não podemos ignorar o sujeito. É preciso levar em conta o sujeito. Então, eu coloco aqui, né, que do século XX, então, como retomando, quando a gente coloca o século XX, parece criar uma distância, né, suficiente para que a gente produza hoje diálogos com esse acolá. Principalmente se pensamos nas maneiras de se produzir conhecimento propriamente nas instituições brasileiras, que foi uma outra coisa que apareceu ontem, né, que eu aproveitei. Foi ótimo vir no minicurso ontem, que deu várias referências para eu citar hoje, assim. O professor, né, Walter Roberto Silvério estava aqui ontem no minicurso, né, intitulado África, da História Inicial à História Global, e ele nos chamou a atenção justamente para um momento de mudança no século XX, né, que é informada
pela resistência em detrimento das diferentes forças que atuavam na segregação interna dos campos do conhecimento, que é aquele momento que ele vai falar, então, agora a gente começou a segregar, a dividir, né? As coisas não estavam mais conversando entre si, né? Então, filosofia vai estudar filosofia só. Linguística vai só fazer descrição linguística. Por exemplo, principalmente nessa época, século XX, descrição linguística ela é uma questão muito formal para a gente, né? Ou seja, ela sempre vai estar atuada numa representação universal primeira, e depois o seu uso. Então, primeiro essa gramática, essa representação formal. Uma divisão, então, essa exponencial, que se dirige ao favorecimento da divisão, da separação e da individualização do sujeito, que produz conhecimento pelas universidades, na segunda metade do século XX. Bom, e aí eu falo de uma questão do Darteux e do Laval. O Darteux e o Laval são sociólogos da França, que eles escrevem um livro sobre a razão neoliberal, né, para tentar falar sobre o neoliberalismo, né, e como ele se coloca nas nossas vidas hoje. E uma das coisas, quando eles estão explicando isso, eles fazem uma retomada histórica para ajudar a gente a refrescar a memória. E aí uma das coisas que eles falam sobre crise de governamentabilidade se instaura sobre a nossa questão do corpo hoje, que é justamente o momento em que no século XX ainda, né, o mundo começa a ter um movimento que está ligado com esse movimento que eu descrevi da universidade, que é de separação e individualização, mas, principalmente, como eles descrevem, é um privilégio da área comum do indivíduo. Então, é justamente o espaço privado que vai ser privilegiado, começa a ser privilegiado, né? Isso tem tudo a ver com... Isso entra na universidade dessa maneira que eu descrevi, né? Então, as pessoas começam a pesquisar coisas separadas, começam a parar de trocar ideias, né? De confluir ideias. Isso a gente consegue ver nas escolas, hoje, né, no Brasil, principalmente, o que é esse privilégio do setor privado, por exemplo, que é a própria questão empresarial colocada como uma forçação de barra, né, da formação de identidade, propriamente, participando da formação da identidade do sujeito, porque o sujeito vai estar inserido nesse lugar, né, nessa sociedade, né, principalmente quando a gente fala do Brasil. Então, esse privilégio do setor privado é muito importante para a gente aqui, porque ele vai dar a noção, como ontem a gente estava falando de política, né, a noção de que a democracia me garante poder, né, o sujeito tem o poder, e eu sou livre. Porque essa é uma outra característica, inclusive, que vem com os direitos humanos na nossa história, que é uma repetição, né, na própria relação do sentido de liberdade, que é a seguinte: a liberdade, então, ela está pautada numa instituição chamada Estado, e é ela que vai garantir a minha liberdade. Não só a sensação de liberdade, mas materialmente, né? Eu realmente posso ter coisas, fazer coisas. Só que esse poder, ele está dentro do que o Estado me diz. Então, ele está dentro de um jurídico burocrático. Ele não está dentro do que eu efetivamente posso fazer, uma vez que eu tenho um corpo. Uma vez que esse sujeito, ele é um corpo, né? Isso é muito interessante, porque essa formulação, ter um corpo ou ser um corpo, passou por esse lugar já aqui na filosofia, esse departamento. Porque quando a gente fala ter um corpo, nós queremos uma questão de distanciamento, né? Eu tenho isso, a posse, né? Bem possessivo. Eu tenho isso, eu tenho esse objeto. Quando eu falo eu sou isso, a relação é outra. E aí eu trago, então, o texto do Isaac Costa, que vai tratar de alinhar algumas coisas que eu estou falando, né? Que é o texto dele, se chama Da Relação entre o Discurso e o Corpo Sem Órgãos, que ele vai retomar o Péchet e Saussure. Então, para o Saussure, que é um linguista, ele vai dizer o seguinte: o Saussure foi uma grande pessoa assim, na linguística, né? Ele foi um grande estruturalista, fez o que transformou a linguística num campo científico a partir do estruturalismo, né? Então, ele falava sobre a questão do signo,
que é formado pelo significante e significado, né, nessa soma. E aí, esse laço, esse formado que eu falei, esse laço, né, para o Saussure é da conta do arbitrário. E aí, essa questão, isso é muito interessante, porque o Isaac Costa ele vai falar da seguinte maneira. Conseguimos, então, dizer, a partir do Saussure, que o laço que liga o significante ao significado é da ordem do arbitrário. Com isso, se explica muita coisa. Primeiro, que determinada feita seja chamada assim, ou que uma palavra tenha esse som e não outro. Que um sentido se inscreva ali e não acolá. De tudo isso, se afere apenas o puro encontro ou o acaso. E aí, com o Péchet, conseguimos dizer que o laço que liga o significante ao significado é da ordem de 1 real. Com isso, não se explica quase nada. Olhar para os restos que a incidência do real nos fornece, esses fragmentos, rastros, pistas, é tentar fitar os olhos do mundo, e não se faz sem poesia, sem o estremecimento diário. Para isso, é necessário sair de si, leia-se, atender, escutar, sentir em carne viva os pés do desconhecido, atravessarem o corpo e rumar em direção ao acaso. Daí irrompe o inesperado. Busca-se certa loucura, como afirmam Gadet e Péchet na língua inatingível. Uma loucura totalmente específica, sobre as construções legítimas da ciência linguística, a psicose e os delírios secretos, tendo a linguagem, as línguas ou a língua como ponto de fixação, o que Michel Peirce denominou a logofilia. Eu vou deixar isso decantando um pouco, porque acredito que quando a gente está, o Isaac Costa que ele está tramando uma relação entre o corpo sem órgãos, né? Então ele está claramente se dirigindo ao capitalismo e esquizofrenia, né? O anti-édipo. Então essa relação do simbólico com o empírico é muito presente no Péchet. Por quê? Porque não é uma relação específica, ela é uma coisa, é quase uma coisa só que a gente vai olhar, porque ela está entremeada. Então, quando uma coisa está entremeada à outra, ela passa a fazer parte uma da outra, né, para a gente. O discurso é justamente esse momento de encontro da estrutura e do acontecimento. E estrutura aqui a gente pode ler tanto no sentido da linguística enquanto formal, da descrição da oração simples, tá ligado? Sujeito, verbo, objeto, até, porque isso é uma questão particular, né? Um momento específico, aqui mais fechado, micro, até uma questão mais ampla, que toca essa outra estrutura, né? Que é justamente a questão do capitalismo aí, né? Uma vez que a gente está numa teoria marxista. E aí eu falo para vocês que o discurso também é o encontro entre o político e o simbólico. Então, porque o simbólico, para a gente, é justamente essa questão do significado, significante, uma palavra pela outra, como é que funciona essa questão lexical na nossa mente, etc. Né? Como é que a gente escolhe as palavras, será que a gente escolhe as palavras? Né? Esses são questionamentos que passam na criação da própria análise do discurso. Então, o político, eu vou dar uma elucidada para vocês no sentido de político aqui, para a gente. Eu trabalho com a Cristiane Dias, né, lendo a Cristiane Dias, já conversei muito com ela também no GEL do ano passado, falando sobre a questão do digital, porque justamente entender o digital, então, como esse lugar de máquina, é um tanto perigoso. Porque todo momento, quando a gente fala de digital, a gente lembra de máquinas digitais, computadores, né, celulares. Às vezes a gente lembra do carro, às vezes a gente lembra muitas vezes a gente lembra da inteligência artificial. Para Cris Dias, né, o que acontece? Para a análise do discurso, é interessante olhar o digital discursivamente. O que significa? É desmantelar esse lugar empírico, apenas, puramente empírico, e trazer o encontro desse empírico com o simbólico, que é justamente aí onde se encontra também o político. E o político, citando a Orlandi e a Cris Dias, o político está no fato de que os sentidos são divididos, não são os mesmos para todo mundo, embora pareçam os mesmos.
Essa divisão tem a ver com o fato de que vivemos em uma sociedade que é estruturada pela divisão e por relações de poder que significam essas divisões. O que significa dizer isso? Que cada momento que eu falo, que nós falamos, o sujeito toma uma posição política. Por quê? Porque ele toma uma posição do sentido. A Constituição, a palavra que a gente escolhe, a formulação do nosso discurso, propriamente já caracteriza uma posição política. Ou seja, eu estou escolhendo colocar esse sentido aqui. O que, no entanto, a gente vai tratar é como é, então, que eu me relaciono com o mundo quando, mesmo em silêncio, por exemplo, eu tenho uma coisa que está falando, gritando em mim, né, em nós, que é o corpo. Porque o corpo, justamente, por ter essa sua materialidade, por existir materialmente no mundo, já traz a historicidade da sedimentação semântica que ele carrega. Ou seja, um corpo branco, corpo preto, vão ter sedimentações semânticas diferentes do que é esse corpo existindo no mundo. E, principalmente, se a gente for olhar no Brasil com a sua formação escravocrata. Claramente colonial, como sabemos. E claramente aqui foi de propósito, tal como Walter ontem. Porque é justamente sobre isso, né? Colocar esse lugar deles ali. E aí eu gostaria de mostrar para vocês, então, um outro caminho. Esse parágrafo é um pouco mais longo, do Isaac Costa, que ele vai dar algumas definições para a gente. Que, na verdade, essa apresentação ela foi toda pensada para que eu apresentasse essas definições para vocês no final, porque eu fiquei apaixonado por elas. E acho que a análise do discurso ela tem um poder muito grande de fazer você se apaixonar por umas coisas que tocam tanto o nosso cotidiano. E acho que vai parecer meio loucura agora que eu falei isso, mas, enfim, esse trabalho, Logófilo, estou citando ele, conhece 2 expedientes igualmente amorosos. O da loucura, que junta corpo e língua num só fluxo, que denuncia a natureza de sua conexão. E outro, que se contrapõe à loucura, a paranoia. De um trabalho com as gramáticas lógicas e com as línguas artificiais. Línguas artificiais a gente pode ver tanto no sentido da própria virtualidade do uso da língua, na questão lógica, ou a gente pode também pegar isso e olhar para a inteligência artificial, que é o trabalho de PLN, né? Processamento de língua natural que a gente faz na linguística, que hoje vocês têm aí nos seus celulares o tempo todo usando como corretor, tradutor, isso que o ChatGPT, que ajuda vocês a formar uma lista de tarefas, que ajuda vocês a formar um cotidiano de leitura, a fazer uma rotina, etc. Tudo isso dentro de um código binário, né, nas línguas artificiais. Ocupada do contato entre frase e sintaxe, portanto, obviamente. Ao fazer amoroso da loucura, então, a língua exausta responde que não se nomeia as coisas desse jeito. Mas analista em tudo se mete. E nossa logofilia errática é de tal magnitude que assumir essa tarefa não parece algo tão surreal. Há de se perseguir o corpo como se persegue o discurso, esfacelá-lo como se procede com a língua, dessuperficializá-lo, transformá-lo e reconstruir seus órgãos, para daí então remontar a história e a linguagem que nele se inscreve. Porque a arbitrariedade não é um sujeito de linguagem, mas uma relação a ele imposta. Haveria de se considerar operar um trabalho com o sujeito e com a língua, um que não traia seu real. O real, então, aí aqui esse é o momento, esse é o ápice da apresentação. Daqui a pouco eu vou acabar. O real, então, 2 pontos. A surpresa, vírgula. Forma inexata e balbuciante do que for excluído da cena, vírgula, mas que a ela retorna. Ponto. A loucura, 2 pontos. Um longo exercício de linguagem, ponto. A paranoia, 2 pontos. Usar a língua para enclausurar, reduzir, aprisionar e controlar, ponto. A logofilia, 2 pontos. Paixão comum do analista de discurso, vírgula, do escritor e do psicótico. Ponto.
O sujeito, 2 pontos. Um conto, vírgula. A instância de mediação e de reunião dos reais da língua, da história, do inconsciente da cultura. Ponto. O corpo, 2 pontos. Utopia que se lança sobre o sujeito. Superfície em pedaços que a paranoia trata de tentar unificar, mas que a loucura desmantela. Ponto e vírgula. Ninho de palavras e de órgãos. Uma capa de linguagem falhada, calçada da ponte que leva ao outro. Ponto. Órgão, 2 pontos. Organo. Instrumento ou ferramenta. Parte de um organismo e que desempenha uma ou mais funções específicas. Palavra. Organismo. Ponto. Organismo, perdão. 2 pontos. Estado ou gramática. Vírgula. Organização. Eu gosto muito de pensar que, mais para frente, nesse texto, o Isaac Costa apresenta um filme Crimes do Futuro, né? E do Cronenberg, 2022. E ele vai trazer essa relação, então, que a gente tem com essa indústria desenfreada, né, capitalista, que produz, produz e produz, e não produz só produto. Porque uma vez que o produto era entendido como uma coisa fora do corpo ou fora do sujeito, dava para levar, né? A gente ainda estava tipo assim, vamos melhorar o modo como vivemos. Cadeira, produção em massa, beleza. Mesa, escola, vamos produzir. Carros, etc. No entanto, essa ingenuidade toda, né, ela não cabe. Né? A gente sabe, por exemplo, tem um texto, né, chamado Ideologia Californiana, que vai falar sobre o Vale do Silício. O Vale do Silício, na década de 50, com a irrupção dos IUPs e os hippies, né, nessa questão de liberdade, comunidade, né, e fazer tecnologia digital, que era a pira. Que aí surge vários gênios, Steve Jobs, etc. Toda essa galera do MIT, né, ali no Vale do Silício, estava tudo pensando nisso. Como que eles pensam nisso, né? A partir desse texto da Ideologia Californiana, a gente consegue... os autores... Deixa eu até pegar aqui a referência certinha para mostrar para vocês. Eles vão falar o seguinte, que essa liberdade, esse sonho de comunidade livre, ela se instaura também no que a gente chama hoje de redes sociais, né? Por quê? Porque essa galera cria justamente a plataforma, né, que a gente vê hoje de interface, que é o próprio Windows, enfim, essa galera do Vale do Silício, a partir da década de 50, né, que tem o Windows 95, né, a partir de 95 que você tem computador em casa, isso muda completamente a relação que você tem com o seu trabalho, com as pessoas, né, uma vez que agora você não precisa mais escrever uma carta e mandar, você pode mandar um e-mail, é muito mais rápido. Isso foi se acelerando, né, conforme a gente foi então desenvolvendo pesquisas. Essas pesquisas, né, e muito importantes porque elas vão falar o seguinte: qual é a relação, então, de da circulação que essa informação vai ter, desse dado que eu passo, para com a ideologia. É isso que a gente vai questionar, na verdade, na análise do discurso. Para essas pessoas, na Ideologia Californiana, para o Richard Barbrook e para o Andy Cameron, esse lugar do Vale do Silício foi responsável, então, por criar esse momento de irrupção da liberdade e da militarização, uma vez que essas pesquisas eram justamente financiadas pelo militarismo dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem o que a gente chama hoje de login e senha, a gente tem comunidades, a gente tem algoritmos escondidos, né, etc. Tudo isso atravessa um processo de subjetividade do corpo. A questão, então, que a gente se põe a refletir, e aí eu deixo para vocês, né, é que essa relação, então, acelerada com o próprio processamento de dados, que a gente está o tempo todo assediado, né, sendo assediado, então, no celular, principalmente, acho que eu consigo falar assim, no meu caso, no Instagram, né, que eu vou analisar isso, né, mas principalmente por causa de ser uma vitrine, né, eu coloco esse efeito de sentido do Instagram, que é produzido nesse discurso do Instagram, assim,
uma vitrine, né, onde você sempre está se colocando enquanto produto, porque aí a relação do produto é justamente essa. Então, o produto parou de ser uma coisa extensional, ou ajudar, ou de fora, outro, e passou a ser uma coisa que eu quero ser. Eu desejo isso. Eu quero estar na vitrine. Meu corpo quer estar na vitrine. Né? E aí a gente coloca, então, justamente, o corpo alhures. Alhures é uma palavra que, né, irremissível, ela é da Suzy Lagasse, é uma palavra que eu trago da Suzy Lagasse, né, um termo dela, que ela vai dizer o seguinte: o alhures é aquilo que pode ser. Porque quando ela está falando de alhures, ela está olhando para a sombra de um corpo na parede. Então, não é o corpo ali, não é o corpo realizado, é o corpo alhures. O que eu acho que acontece é que o tempo todo nós estamos nesse alhures quando a gente está na rede social, por exemplo. Né? E aí a gente sofre as consequências disso nos reais, na materialidade, no físico. Mas isso são questionamentos para um outro momento da pesquisa. Vou deixar vocês com essa viagem. Muito obrigado pela atenção. É isso. Bom, pessoal, então a gente vai abrir para perguntas. Só informar antes que a gente está com um tempinho um pouco contado. Então, se a gente puder fazer perguntas bem rápidas, por conta que a gente vai ter um minicurso agora às 10 horas, então até umas 9h50 é importante que a gente tenha desocupado espaço para receber o professor Walter aqui e dar tudo certo. Então, vamos tentar ser rapidinho. Eu tenho também já umas perguntas, e como eu peguei o microfone, então eu vou ir primeiro, hein? Mas aí vocês são os pró. Eu vi o Valente levantou primeiro, Amadeu. Vou ser rápido. Bom, parabenizar a apresentação de vocês, gostei muito. Apesar de eu estar na correria da apresentação, às vezes, do evento, não dá para ficar prestando muita atenção, às vezes. Mas eu queria fazer algumas questões para o Gal, no sentido de, acho que provocações no sentido de fazer o nosso papel aqui do departamento. Primeiro, assim, o pouco que eu sei de Deleuze seria uma questão de uma dissonância que eu percebi, teórica, no caso, que é o uso da palavra sujeito, né? E como você começou com Deleuze, sendo um autor que não é um autor que trabalha a noção inteiramente na obra dele de sujeito. Então, apesar de você estar se baseando numa literatura de apoio, né, secundária, que você usa, né, na pesquisa, vários artigos da área da análise do discurso, é interessante como que a gente nota essa dissonância teórica, porque quando alguém de outra área, né, pega e reinventa essas ideias do autor, tem alguns marcos que são importantes, como, né, o Deleuze não está pensando a partir de uma ideia de sujeito. Isso pode ser até passível de crítica. Outro ponto seria em relação à problemática clássica do pensamento, porque quando a gente coloca uma questão do corpo, é interessante a gente pensar que na filosofia tem uma virada conceitual em relação ao corpo também, que é uma virada assim, que começa com a fenomenologia, vai para Deleuze, Foucault, e é uma virada do século XX, que é um novo tipo de pensamento que se opõe ao clássico. E aí o clássico ele é recheado de palavras como empírico, simbólico, que são as palavras levantadas pelo pensamento moderno. Hume, Descartes, linguística também, o Saussure, a fenomenologia vai criticar em alguns pontos. E aí é retomado um outro vocabulário. E aí o meu grande problema nisso, o grande problema da fenomenologia, mas isso aqui é bem resumido, não vou conseguir trabalhar muito para vocês. Na pergunta como equacionar, né, o empirismo, o Merleau-Ponty coloca como ele é uma característica abstrata da experiência, ou seja, ele não consegue capturar a experiência vivida porque ele abstrai a experiência e transforma ela em conhecimento. Essa é uma das críticas bem resumidas do que o Merleau-Ponty faz em relação ao empirismo. E aí ele substitui pela noção de experiência vivida, né, do corpo. E aí, o quanto pensar um corpo a partir do empírico tem problemáticas e conclusões para a própria noção de corpo que a gente traz, que acaba colocando o corpo como secundário da relação com o mundo, com a vivência, né, com as coisas que a gente apreende. Porque aí, no caso da fenomenologia, o corpo é encarnado, né? Então, não existe uma distinção entre consciência e corpo, no Merleau-Ponty, pelo menos, né? É uma totalidade totalizante, né? Ela é junto, mas ela vai se juntando também.
E aí as minhas provocações é nesse sentido. Muito obrigado pela apresentação de vocês, foi muito bom. Eu também tenho uma pergunta para o Glau. Eu estava pensando, você começou com o Deleuze, bom, a gente já conversou um monte sobre isso, e pensando no que ele fala nas sínteses do tempo, no Diferença e Repetição, ele vai falar sobre a questão da metamorfose, né? Na terceira síntese do tempo, ele vai falar sobre como esse momento de presente, que o passado e o futuro tornam-se apenas categorias, acontece esse momento de metamorfose, que ele é também um momento de tirar-se, né, a diferença para ele, mas também é um momento de incerteza, é um momento de intervalo. E pensando no que você falou do Vale do Silício, tem um conceito que surgiu, né, dentro do movimento transhumanista, com a ideia do singularitarianismo, que vai falar sobre essa... Você usou a palavra de aceleração, que eu acho que cabe muito, que é trazer o conhecimento e singularizar numa coisa só, e onde meio que a gente chegaria no ápice possível, né, que precisa ser acelerado para chegar lá. E pensando na questão do digital, junto com a questão do tempo, junto com a questão do corpo, eu estava pensando sobre o que você acha da questão das redes sociais, pensando nessas coisas juntos, assim, do Vale do Silício, no transhumanismo, mais essas questões de tempo, se a gente está caminhando, que também vai ser uma coisa que é trabalhada no Antiédipo, né, sobre essa descentralidade do capitalismo enquanto questão de poder, de criação de órgãos em cima do corpo, se a gente está caminhando para uma metamorfose constante a partir das redes sociais, pensando por exemplo, no Reels, no TikTok, essas coisas que a gente acaba passando por uma falta de simbólico que fique guardado na nossa mente, ou se a gente está caminhando para uma estagnação mesmo, justamente pela falta desse simbólico bem formado. Se, na verdade, a gente se, na sua concepção, a gente chegaria nesse singular que fica preso, ou se a gente está caminhando para um singular completamente constante que a gente não consegue nunca, de fato, agarrar. É isso. Obrigado pelas apresentações. Eu achei muito interessante a conexão, né, que há entre as duas leituras, dois trabalhos. Pensei numa questão bastante simples para Marina, né? Para a Marina, mas eu acho que tem muito a ver com o Gabriel, acho que vai poder fazer considerações também, que é em relação ao emprego que vocês dois fizeram, na verdade, da expressão sujeito ou indivíduo, no caso, o corpo, enfim, de modo geral, né, universal, tanto para o sexo masculino ou feminino. E eu acho que, se as nossas diferenças biológicas podem ser consideradas insuficientes para merecer um tratamento diferenciado, né, no caso lá mesmo do Freud, ou até o Deleuze, até pós-Deleuze, agora com as redes sociais que o Deleuze não conheceu, mas a gente pode... né, acho que o Gabriel faz parte do trabalho dele, considerar, porque foi certamente uma expansão, no mínimo uma expansão, mas acho que uma modificação impactante da noção de vitrine que atravessa o trabalho de vocês, né, que é a questão do narcisismo também, e do olhar e ser olhado, nos dois pontos de vista. Mas, se a questão biológica não é suficiente, certamente a questão cultural, a contribuição, até com a noção de gênero, né, que foi criada e que nos constitui, nos atravessa, certamente olhar e ser olhado para um gênero e para outro, ou para um sexo e para outro, enfim, ou para outros, né, a gente pode expandir, né, para outros, hoje não são mais dois apenas, enfim, certamente há diferenças importantes. O Freud, não sei se ele tratou disso ou não, mas, enfim, acho que é uma questão que a gente pode pensar hoje, e se não tratou, mas ajuda, certamente as leituras dele são fundamentais e devem ser, pelo menos, um ponto de partida para chegar nessa perspectiva, né, de
fazer essa diferenciação de gênero. Eu acho, não sei. Enfim, fica para reflexão. Obrigado. A gente vai fazer a última pergunta. Vou avisar que o professor Walter chegou aí, ele falou que foi tomar um café, então dá um tempinho para a gente também dar uma respiradinha. Tá. Perdão. Enfim, só obrigado, né, ambas, as apresentações. Eu tenho uma pergunta só para o Gal, acho que é bem rápida. O próprio ajuizar já é tomar um partido no mundo, né? Digamos assim, se a gente pode definir isso. Então, o que nós fazemos é constantemente tomar partido, de certo modo, em alguma medida, né? E aí eu me pergunto que, no limite, como ficaria a própria posição social, no sentido da capacidade de sociabilidade? Porque me parece que se o próprio comunicar já é tomar partido, em alguma medida, todos nós estamos em algo diferentes. Nós sempre tomamos partidos diferentes, né? Como a sociabilidade fica nisso, e a própria... E se a gente quiser regredir um pouco, até mais simples do que pensar a sociabilidade seria pensar a própria ciência, né? Há de ter uma pressuposição para que você me compreenda e eu compreenda você. Então, a gente tem que partilhar algo em comum. Como compartilhar algo em comum se a todo tempo o meu sentido é diferente do seu? Né? E isso põe em jogo todo o fazer científico, põe em jogo toda a sociabilidade humana, o próprio sistema político em geral, e a política num sentido até mais aristotélico, talvez, de ser aquilo da convivência do diferente, né? Como que a gente consegue fazer esse jogo se a todo tempo são distinções que se põem, né? Então, enfim, é só isso. Mais alguém? Bom, quem quer começar respondendo? Essa molecada não economizou mesmo, né? Bom, vou tentar ser breve. Muitas perguntas. Vou começar do gentil, que eu acho que é mais simples de responder, realmente. Porque, tipo, quando a gente fala... Isso, a gente não está inventando a roda. Na análise do discurso, vou usar o que foi dito ontem à noite, né? A gente não está inventando a roda. Na verdade, essa questão da posição, ela é uma questão de interpretação. O que significa isso, né? Se a gente for entender nós, enquanto indivíduos, para o Estado, institucionalmente, burocrático, essa pessoa com CPF, etc., esse indivíduo mesmo, individuado no sentido de serializado pela burocracia institucional. Se a gente for pensar nesse sentido, de indivíduo, a gente é atravessado por essa formação histórica, então, sócio-histórica, né, que carrega não só pela língua, o sentido, né, mas pelo que aconteceu, então, nesse lugar, nesse território, por exemplo. Só que tratar de uma coisa como essa que você traz, que é como criar algo em comum, sendo que a gente é diferente, é uma coisa que sempre aconteceu. Porque a diferença não é de opinião. Isso é importante aqui. A diferença é do sentido. Então, o processo de significação do sujeito, dele mesmo com ele mesmo, é diferente. Uma vez que os laços simbólicos que eu faço com o mundo, a partir da minha experiência, e aí já estou meio que na sua já, a partir da minha experiência, ela vai me colocar uma direção para o olhar. Então, ela vai apontar para onde eu vou estar olhando, pela experiência que eu tenho, pelo lugar onde eu nasci, pela língua que eu falo, pelo modo como eu falo essa língua que eu falo, né? Então, assim, é uma coisa, na verdade, que a gente sempre fez, até porque a gente não vive no caos. Ou a gente não vive sem, hoje, cidade, por exemplo. E até quem vive fora da cidade vive em detrimento da cidade, por uma relação de exclusão, por exemplo, né? Que é bem... E aí uma relação de resistência, muitas vezes. A maioria das vezes. Se não é de genocídio.
é de resistência. Enfim. Então, a questão da diferença de posição é essa. A gente sempre fez isso. Só que a gente convencionou que, para algumas coisas, a gente vai fazer igual, nos comportamentos, principalmente. Só que a questão da análise do discurso é justamente interrogar, então, essa evidência, o que já está acordado. Então, quando eu falo e você entende, beleza. Agora, se eu começo a questionar isso que você está falando, etc., se eu começo a fazer uma análise do que eu estou falando, a gente está interrogando a própria compreensão, a própria interpretação primeira, evidente, né, imediata, que é aquilo que eu estou entendendo agora, que a gente está entendendo agora, que a gente está se entendendo. Então, acho que é isso. Aí, bom, vou tentar ser rápido. A questão do gênero... não sei, lembrei bastante de Paul Preciado. Escrevi um texto com o João Albertin sobre a questão da divisão sexual que tem em Freud. Ele faz uma crítica, inclusive, a essa divisão sexual que o Freud coloca, né? Vai dizer que isso é um absurdo, que isso não existe, e até porque é uma pessoa trans, então ele vai falar: isso me impediu de muitas coisas, isso me silenciou durante muito tempo, isso causou muito dor e sofrimento para mim e para muita gente. Então, acredito que, não sei, tem uma questão de possível aí, o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Porque a minha área vai trabalhar muito com a linguagem. Então, a gente está falando o tempo todo de linguagem. Então, o que eu posso falar de alhures, o que pode o corpo, essas coisas, é tudo uma questão de linguagem para a gente. Né? A partir da experiência, a partir do que é vivido, a partir do que é observado, a partir do que é visto, mais do que visto, né? Que é sentido, que é falado sobre. Respondendo o João Valente, eu acho que, na verdade, parte do que a gente está criticando aqui é sobre justamente essa incessante criação de órgãos para o corpo, que é justamente descentralizar o capitalismo de fora como algo que eu vivo dentro e, né, passa a ser um caminho contrário. Então, passa a viver dentro de mim isso primeiro, depois eu. Eu acho que esse é um efeito que a gente pode descrever justamente dessa posição de descentralizar do capitalismo e dessa questão da singularidade, né, do singular preso ou escapável. Eu acredito que, pela micropolítica, a partir de uma relação dos afetos, a partir das relações, dos contrastes, uma investigação que vá nesse sentido, algo que talvez a psicologia tenha falhado ou tenha conseguido em alguns campos diferentes, a filosofia também, a linguística também, que é justamente de falar, bom, agora a gente vai falar disso e não vai falar desse outro, que é uma escolha ideológica, uma posição o tempo todo. Então, a gente está falando de outras coisas, a gente está falando do que interessa para a indústria, por exemplo, a indústria farmacêutica, clínica, estética, a gente está falando de coisas que interessam ao desenvolvimento do capital. Então, assim, acho que é escapável, no sentido de sair disso e não ficar preso nessa singularidade do capitalismo, mas perceber que isso é movimento também, que isso está sendo alterado, que isso pode ser alterado. Porque tem outros modos de viver, né? Existe quilombo ainda, né? No Brasil, né? Então, tipo, existem outros modos de viver, o que é muito bom para a gente usar de exemplo, sabe? E olhar para essas coisas, que é o que a gente está fazendo agora. E eu não vou responder essa pergunta, essa pergunta eu vou mandar no e-mail. Tá bom. Tá funcionando? Tá. Não sei se eu entendi muito a sua pergunta, mas eu acho que essa questão do gênero para o Freud é um pouco complicada, né? Porque ele é um homem do seu tempo e hoje em dia a gente tem muitas críticas a fazer sobre o que ele dava por masculino e por feminino. Eu acredito que, relacionado ao que eu trouxe, a predominância no papel sexual ativo ou passivo, depois no desenvolvimento sexual completo do indivíduo, vai desembocar num papel masculino e no papel feminino, de acordo com ele. Então, o papel masculino seria o papel ativo, o feminino o passivo. Isso se dá por conta do desenvolvimento mesmo, da relação do menino com a mãe, da menina com a mãe, a castração e tudo. Mas me deixou pensativa, assim, porque se a gente for tentar fazer uma associação,
exibicionismo e voyeurismo, eles são papéis ativos e passivos da manifestação da pulsão. Então, não sei, talvez pensar em um papel predominantemente ativo seria relacionado mais a um papel masculino e um outro a um feminino. Eu não acho isso correto, não acho que isso tem validade. Eu acho que é uma questão de se pensar, mas eu não tenho uma resposta para isso, mas eu achei muito instigante. Acho que é isso. Bom, obrigado, pessoal, pelas apresentações, pelas respostas. Responderam muito bem. Agora a gente encerra a nossa primeira mesa de comunicações.